Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim: creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Amém? Quem você se lembra? Quem foi que chamou Abraão para sair da sua terra? E quem foi que fez a promessa a Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu? Quem foi? Quem foi que fez a promessa a Abraão, gente? Foi Deus. Deus um dia chamou Abraão e fez uma promessa, dizendo que ele ia ser pai de muitas nações. Só que Abraão não tinha filhos. E a Sara era estéril. E Deus fez a promessa. E Abraão acreditou. Nós temos que acreditar na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus se cumpre. Amém? Ela se cumpre. Só que ela não se cumpre no nosso tempo. Se cumpre no tempo dele. Amém? Como nós não sabemos qual é o tempo dele, nós temos que permanecer o quê? Na fé. Temos que permanecer, seu Valdomiro, né? Acreditando. Abraão, ele teve essa promessa. Só que a Sara era estéril. E ela já era velha, ele já era velho. Mas ele acreditou, ele esperou contra a esperança. Você sabe o que é esperar contra a esperança? Quer dizer que, humanamente falando, para você não tem jeito. Humanamente falando, é impossível. Mas se você crê na palavra de Deus, Dona Francisca, se você crê na palavra de Deus, olha aqui para a missionária, que ela diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê nessa palavra, você vai alcançar sua vitória. Amém? Você vai alcançar sua bênção. Abraão creu contra a esperança. Abraão esperando contra a esperança, ele creu. Creia em Deus. Aí vem você dizer assim, eu já não tenho mais fé nisso. Que nem o irmão talvez já pensou que não tinha mais fé naquela causa. Você acha que essa causa aí vai ser perdida. Eu não tenho mais fé nisso, mas não é você quem faz. Quem faz é quem? É Deus. Então você não pode perder a fé. Não perca a sua fé. E fala mais assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Humanamente falando, Sara não era para ser mãe, ela não tem mais idade para ser mãe. Não existe uma idade para ser mãe. Quando a mulher passa daquela idade, a medicina já diz assim, é impossível. Não é verdade? Eu creio que quando a mulher ela entra na menopausa, quando ela já entra nos 60 anos dela, 70, 80, 90 anos, quando a mulher entra em 80 anos, para a medicina, ela tem condição de ser mãe? Igreja? Tem, mãe? Não tem. Para a medicina não tem. Mas e para Deus? Para Deus tem. A Sara já estava com mais de 80 anos. E humanamente falando, mulher de 80 anos não dá filhos. Abraão já estava velho. Abraão já estava chegando nos 100 anos dele. Será que um homem de 100 anos ainda faz filho? Eu não sei. E aí, seu Valdomiro? Difícil? Uma mulher de 80 anos, humanamente falando, é impossível ser mãe. E um homem de 100 anos para ser pai com 100 anos. E aí, ser pai com 100 anos? Acho que tem gente assim, 100 anos já estão para morrer, missionário. Misericórdia. Mas Abraão,
Ele duvidou? Não. Sem enfraquecer na fé. O corpo dele poderia estar cansado, ele trabalhou muito também. Abraão era como se fosse um fazendeiro, um agricultor. Ele trabalhou muito na terra. Abraão estava cansado, o corpo dele estava cansado, mas o espírito não. O seu espírito, ele não envelhece. Sabia? O seu corpo pode envelhecer, mas o seu espírito não envelhece. Abraão, a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, não enfraqueça na fé. Não enfraqueça. Porque quando é que eu enfraqueço na fé? É quando eu começo a olhar para os problemas. É quando eu começo a olhar para as minhas limitações, para minhas dificuldades. Quando eu começo a olhar para mim, para os problemas, para os outros, eu começo a enfraquecer. E uma pessoa que quando a fé dela está enfraquecida, quando a fé da pessoa fica fraca, como é que ela fica? Não acredita? Quando a fé da pessoa fica fraca, hein, obreira? Como é que ela fica? Hein? Como é que ela fica? Ela olha para mim. Como é que fica? Ela fica desmotivada, desanimada, não quer ir para a igreja, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada. Por quê? Porque ela já não tem fé. Ela já não acredita que Deus pode curar, que Deus pode operar, que Deus pode transformar. Só que a Bíblia está dizendo que nós temos que ser como Abraão. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão. Como? Ter fé em Deus. Acreditar sempre, sem duvidar. E sem se enfraquecer na fé. Quando a pessoa ela enfraquece na fé, ela deixa de vir para a igreja. Pode ver, uma pessoa que começa a se enfraquecer na fé, ela não vem para a igreja. Ela põe um monte de dificuldade. Na hora parece que eu dor na perna, dor na cabeça, dor nas costas. Em vez dela dizer, eu vou com dor e vou voltar sem dor. Não, ela diz assim, eu não vou porque está doendo. Eu não vou porque, se por acaso for algo que a pessoa não consegue andar, ainda vai. Mas se é algo que ela consegue andar, mesmo se ela vier, encurvada, mas eu tenho certeza que ele vai sair levantado. Deus vai levantar. Amém? Então não enfraqueça a sua fé. Não perca a sua fé. Porque é com a sua fé que você vai ser salvo, sabia? Nós somos salvos pela fé. Pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Se a pessoa enfraquece na fé, ela não tem fé nem em Deus mais. Ela não tem fé nem em Jesus Cristo. Amém? Aí fala mais assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou. Abraão não duvidou. Tem gente duvidando aqui hoje? Tem gente duvidando? Missionário, o que é duvidar? É dizer, será que vai acontecer? Será que eu vou receber? Será que meu filho vai ser curado? Será que meu filho vai ser liberto? Será que isso vai acontecer? Será é dúvida. E o que vem de dúvida, olha aqui para a missionária, tudo que vem de dúvida é pecado. Tudo que vem de dúvida é o quê? É pecado. Então não duvides. Não duvide da sua bênção. Não duvide da sua vitória. Não duvide de Deus. Porque tudo Ele pode fazer. Abraão não duvidou. A Bíblia diz que por incredulidade da promessa de Deus, ele não duvidou. Porque se ele duvidasse de que ele podia ser pai ainda, e que Sara
fosse mãe, se ele duvidasse, ele não ia receber a bênção. Não ia. Porque a própria palavra de Deus fala, se eu não me engano, no livro de Tiago, que diz o seguinte, no livro de Tiago, capítulo 1, deixa a missionária abrir rapidinho para vocês. No livro de Tiago, capítulo 1, fala o seguinte, Tiago capítulo 1, no versículo 6, fala assim, ó, peça, porém, com fé, e nada duvidando. Peça com fé. Você tem que pedir a Deus com fé. O que é pedir com fé? É pedir acreditando. É pedir tendo a certeza de que Deus vai abençoar. Peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que duvidou que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem que duvidou não recebe a bênção. Quem é que recebe a bênção? Quem é? Quem é que recebe a bênção, igreja? Os da fé. Quem é que recebe a bênção? A irmã disse, a senhora é da fé? Então receba em nome de Jesus. Os da fé. Os da fé é aqueles que não param, que não desanima, que não olha atrás, que não fica reclamando, ó dia, ó céu, ó tarde, ó noite, ó vida. Os da fé é aquele que diz assim, eu creio, que se Deus quiser, Ele faz. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Então Abraão não duvidou por incredulidade, mas creu. Acredite na sua vitória. Pensa aí agora, pensa aí agora. Pensa aí agora, fecha teus olhos. Pensa aí agora, qual é a vitória que você quer receber? Pensa aí agora essa vitória. Pensou nessa vitória? Pai, em nome de Jesus, eu quero determinar que essa bênção que os teus servos querem receber, Pai, eu determino que eles recebem a vitória deles em nome de Jesus. Receba. Amém? Fala, eu recebo a minha vitória. Você pensou? Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Você pensou? E você que está aí nos acompanhando, pensou também? Agora acredite que você vai receber. Amém? E quando você receber, faça como o irmão Manuel. Dê glória a Deus. Dê o testemunho. Não fique escondendo não, porque quem esconde a glória de Deus não recebe mais. Então não esconda, mas glorifique. Amém? Então Abraão creu. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Tá fraco. Vamos lá. Peraí. Eu vou contar 1, 2, 3, você fala glória a Deus. Peraí. Quando eu chegar no 3. 1, 2, 3. É isso aí, bem forte para Jesus. Amém. Glória a Deus. Acho que esse menino tá ligado nos 520 hoje. Amém? Ele veio no 520. Não foi nem no... Não, mas deixa ele. Olha aqui para a missionária. Abraão, ele creu. E se você... Eu creio que você creu. Eu creio que você creu. E eu creio que você já recebeu a sua bênção. Amém? Agora, conta. Conta para glorificar não é a mim, nem pastor, é a Deus. Porque quem faz é Ele. Amém? Então Abraão não duvidou, mas pela fé se fortaleceu. Nós se fortalecemos pela fé. Por que ele não se enfraqueceu? Porque ele se fortalecia em Deus.
dando glória a Deus. Ele se fortaleceu. Toda vez dizia: glória a Deus, eu já recebi minha vitória. Glória a Deus, eu já sou pai. Glória a Deus, Sara já engravidou. Glória a Deus. Às vezes não estava. Ele não via, mas ele cria. Amém? A Bíblia diz que bem-aventurado não é os que vê para crer, é os que crê para ver. Então, bem-aventurado é quem crer. Eu creio, missionário. Então receba, você já recebeu em nome de Jesus. Amém? Aí você vai ver o quê? A glória de Deus na sua vida. O poder de Deus se manifestando. Amém? Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa difícil para Deus? Então continue tendo fé nele. Continue buscando a ele. Continue se fortalecendo nele. Porque quanto mais você se fortalece, mais você cresce. Amém? Quanto mais você se fortalece, mais você fica forte. Para quê? Para vencer o inimigo. Agora, se você duvidar, quem duvida não cresce, mas desce. Quem duvida não alcança. Então não duvides de Deus. Você pode duvidar do homem, mas de Deus não. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel. E tudo que ele prometeu, ele cumpre. Amém? Fica de pé todos em nome de Jesus. Vocês entenderam a mensagem? Deus falou ao seu coração nessa noite? Então, amados do Senhor Jesus, nós somos filhos de Abraão na fé. Então, vamos ter fé em Deus e vamos alcançar a nossa promessa. Vamos alcançar a nossa bênção em nome de Jesus. E vamos ter um coração grato, um coração que agradece a Deus. É um coração que alegra o coração de Deus. Agora, o coração insatisfeito, um coração que fica brigando com Deus, um coração que fica reclamando, é um coração ingrato. Por quê, missionária? Porque você não pode ter aquilo que você quer. Mas o que você tem foi Deus que lhe deu. Então cuide do que você tem. E aquilo que você quer ter, se for a vontade de Deus, Ele vai te dar em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido e amado, Deus poderoso. Só queremos te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer, Pai, fortalece os teus servos que aqui está, meu Pai. Sustenta cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Se tem alguém aqui duvidando, Pai, meu Deus, remove essa dúvida no coração desta pessoa. Meu Deus, porque o Senhor disse, Pai, na tua palavra, que aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia. E eu creio, Pai, que esta pessoa vai glorificar o teu nome. E eu creio, meu Deus, na tua bênção sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Fala assim: meu Deus, a minha vida está em tuas mãos. E eu creio nas tuas promessas. E eu creio que eu já recebi a minha vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem forte para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.